é tempo de reconstruir. Reconstruir desde o início. Recomeçamos semana passada desde os valores. Que valores a gente tem perdido, que nós precisamos encontrar e ter para sermos, à luz da palavra, diligentes na nossa construção ou reconstrução. Quem já passou por uma obra, construção, sabe como funciona. Tente relembrar aí a reforma e a construção que você fez. Poeira, barulho, desorganização, imprevistos, surpresas, gastos extras, aquele desconforto temporário que o movimento de uma reforma, de uma reconstrução traz. Toda obra mexe com a estrutura, não apenas da casa, mas do lar, da rotina de quem mora ali. Mas pior do que lidar com uma obra é fazer uma construção sem planejamento. É levantar uma parede e depois perceber que ela ficou no lugar errado, que não era ali. E às vezes o problema não aparece de imediato. Ela aparece com o tempo, anos depois, rachaduras, problemas estruturais, infiltrações. Mas toda construção de algo revela, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, a qualidade do projeto. Esse é o nosso tema hoje no segundo episódio, segunda mensagem dessa série. O projeto. Já que estamos desde o início, vamos olhar o projeto da família. Tem uma frase conhecida, ela é traduzida em português, ela diz: quem falha em planejar, planeja falhar. Quem falha em planejar, planeja falhar. E quando o assunto é família, muitos vivem da maneira onde cada um constrói da sua forma. Cada um constrói do seu jeito, do jeito que acha melhor, baseado apenas nos seus sentimentos, nos seus achismos, na sua própria e confusa vontade, muitas vezes. Pessoas que vivem na mesma casa, mas que com o tempo as rachaduras aparecem, emocionalmente distantes. Pais e filhos desconectados uns dos outros. Lares cheios de coisas, mas vazios de presença e da presença de Deus. E o problema nem sempre é falta de esforço, de dedicação. Muita gente está tentando, muita gente quer acertar, quer construir algo saudável, mas falta um bom projeto, uma direção de algo melhor do que as nossas ideias. O projeto da família nasceu no coração de Deus. Família, amor, compromisso, não é uma invenção e nem é definido por círculos sociais ou ciclos sociais. Isso não define o que é família, o que é o amor, o que é o relacionamento familiar. Jesus, Deus define, pois Ele é o autor. A definição vem dele. E nós precisamos voltar ao plano original do Criador. É exatamente isso que nós encontramos em Gênesis, o livro dos começos. Antes do pecado, antes da queda, antes das distorções, Deus mostra o seu projeto para a família em Gênesis. E nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Mais à frente, no capítulo 2, olha o capítulo 2, versículo 18. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 2, 18. O Senhor, Deus, disse: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles.
Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia. Tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a família foi projetada por Deus com um objetivo. Tinha texto aqui. O projeto de Deus visa a glória de Deus. A Bíblia começa nos mostrando que o ser humano não surgiu por acaso. Não somos produto de um acidente, não fomos criados sem propósito. E quando Deus nos criou, quando Ele cria o homem, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele será semelhante a nós. Isso significa que nós somos criados para semelhante a Deus, para refletir algo do próprio Deus em nós. Há traços, há características de Deus na sua criação. A família nunca foi uma organização social, um planejamento social. Ela foi projetada para ser uma expressão da glória, do peso, do valor de Deus. E isso muda a maneira como nós enxergamos os nossos relacionamentos. Isso deve mudar, como a gente olha para os nossos relacionamentos. Porque hoje muita gente enxerga a família apenas como uma necessidade emocional. Eu preciso ser suprido das minhas carências de afeição, de desejos. Muitas vezes como realização pessoal. Quero casar, ter filhos, ter uma casa, como status. Dividir contas. Tem muita gente que junta os pratos para dividir contas. Eu pago um aluguel e pago um monte de conta. Também vamos juntar, a gente paga metade e a gente divide o mesmo teto e vai ficar mais leve. Mas na Bíblia, a família é muito mais que isso. Família é um projeto espiritual. É uma manifestação visível de algo invisível sobre Deus. A família é para refletir Deus. E é interessante perceber que Deus diz, façamos. Existe uma pluralidade em Deus. E à luz de toda a revelação das Escrituras, nós percebemos que existe uma perfeita comunhão na Trindade, já apontada aqui em Gênesis, desde o início. Nós vemos um Deus relacional. Um Deus que não é solitário. E como seres criados à imagem de Deus, nós também fomos criados para refletir essa imagem e mostrar Deus ao mundo. A família existe para mostrar quem Deus é em seu caráter, em seu amor, na verdade, na santidade. Um espelho de Deus. Deus criou o homem como seu representante, com traços dele, para espelhar a imagem dele. Para que nós pudéssemos olhar uns para os outros e vermos traços de Deus como um espelho refletindo algo de Deus. Só que esse espelho foi quebrado, danificado, sujado pelo pecado e por isso não reflete mais a imagem de Deus como no projeto. Mas Deus nos criou para espelhar a glória dele, a imagem dele. Mas também para espalhar. Espelhar e espalhar. Lembra do primeiro encontro dos homens que a gente falou sobre isso? Deus nos criou para espelhar como um espelho e espalhar a glória dele. Deus dá ordem ali para o homem, Gênesis 1. Gênesis 1 é um resumo da criação, esse texto que a gente leu no 1, 28, 26, né? 27 e 28. Depois no 2 é como se fosse um hiperlink que ele abre, ele conta um pouco mais os detalhes de como foi isso. Então no 2 é uma narrativa mais detalhada do que aconteceu aqui no 1. Então não é que parece que fica meio fora de ordem, não. O 2 vai explicar mais essa criação do homem e da mulher. E ali quando Deus fala para o homem, ele diz, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Encher de quê? De pessoas, de seres humanos, criados à imagem de Deus. Então era para encher a terra da imagem de Deus. Se eu sou criado à imagem de Deus e eu sou um espelho para refletir a glória de Deus, se eu encher a terra de seres à imagem de Deus, eu vou encher a terra da glória de Deus. Esse é o plano de Deus. A casa, a família, não existe só para o conforto
o aconchego de uma estrutura familiar, mas existe para uma missão. Os filhos, os discípulos, o testemunho, o trabalho nosso, tudo isso participa da expansão da glória de Deus nessa terra. Toda a sua vida é um plano de Deus para a expansão da glória dele. Tudo onde você toca, onde você pisa, é um plano de Deus para a expansão da glória dele. Família não existe só para morar junto. Existe para mostrar Deus ao mundo. A sua glória como representante deles. E esse projeto de Deus visa também um relacionamento real. Em Gênesis 2:18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Existe algo aqui, meus irmãos, muito forte acontecendo. Até esse momento aqui da criação, tudo o que Deus criou, o que ele dizia? Vocês lembram? Deus criava e no final ele via que era... Opa, deu um gás aí. Que era bom. Vou afastar um pouquinho. Uou! Deus criava e viu, é bom. Isso é bom. Quando criou o homem, ele disse, o homem e a mulher, foi muito bom. Mas a primeira vez aqui que aparece que algo não é bom. Até esse momento aqui, tudo tranquilo, a luz, boa terra, bons animais. Adão andou pelo jardim, trabalhou, exerceu domínio, nomeou os animais, mas ele não encontrou alguém que fosse uma parceira semelhante. E pela primeira vez Deus disse, não é bom. Perceba, o problema não é a falta de recursos. Havia provisão, havia beleza, havia propósito, havia trabalho, havia paz. Mas não era um erro de Deus aqui. Nós fomos criados à imagem de um Deus relacional. Isso significa que o relacionamento não é um detalhe da vida humana. Relacionamento faz parte da nossa própria criação. Nós carregamos dentro de nós um anseio pela comunhão verdadeira, por relacionamentos íntegros, de sermos conhecidos, de sermos amados, anseio de sermos acolhidos, de sermos ouvidos, levados em consideração. E é por isso que a solidão dói. É por isso que a rejeição dói. É por isso que a quebra de relacionamentos machuca. Porque o ser humano nunca foi criado apenas para produzir, mas para se relacionar. Preste atenção nisso aqui, Serra Gaúcha. Preste atenção nisso aqui, Lucas Agostini. O ser humano não foi criado apenas para produzir, mas para se relacionar. Isso confronta diretamente a lógica do nosso tempo, onde a gente vive numa geração hiperconectada, multitask, multitarefas, multifuncional, mas profundamente solitária. Superficiais em seus relacionamentos. Nunca tivemos tanta tecnologia, tantos meios de comunicação, tantos aplicativos, redes sociais, e ainda assim nunca vimos tanta dificuldade de verdadeira conexão, de intimidade. Porque relacionamento não é apenas compartilhar um espaço comum. Isso serve para o seu lar, isso serve para a nossa igreja. Relacionamento não é apenas compartilhar um espaço comum ou opiniões, mas é compartilhar vida. Então o texto nos diz que Deus toma uma iniciativa. Farei alguém que o ajude e complete, ou uma auxiliadora idônea. O conceito de auxiliadora idônea, meus irmãos, merece uma atenção aqui. O termo Ézer aqui no Antigo Testamento, ele é frequentemente usado para se referir a Deus como o auxiliador de Israel. Então não é uma palavra de subestimação, de subordinação nesse aspecto, mas é de força complementar num propósito, numa missão. Deus criou o casal para que haja uma complementariedade. É uma palavrinha um pouco difícil, talvez nova para alguns, mas é uma complementariedade, para se complementar. Nesse relacionamento, um completa o outro. Não é inferior ao outro, não é um acessório, não é decorativo, mas complementar. Parceira de missão, onde um coopera juntos, uns com os outros, um com o outro, num propósito, no mesmo propósito. Casamento não é competição de poder, é cooperação num propósito. A questão é que muitas vezes não se sabe qual é o propósito, ou o propósito é diferente para ambos. E aí há conflito. Um não é inferior ao outro.
Casamento é cooperação. Não é quem manda mais, mas como nós servimos melhor juntos nesse propósito. Nossas diferenças não devem ser ameaças num relacionamento, mas uma ferramenta de maturidade e desenvolvimento desse relacionamento. Uma família saudável não nasce apenas de compatibilidade. A gente é compatível em alguns interesses. Muito menos de uma competitividade. Ela nasce de um alinhamento em propósito, um projeto de Deus. E complementariedade não é igualdade. Nossas mãos, elas são parecidas, elas são semelhantes, mas não são idênticas. Elas se encaixam. Elas são opostas, mas elas se encaixam e se fortalecem juntas. Assim é o casamento. Não é cópia, não é igualdade, não é competitividade, é complemento para juntos serem mais fortes no cumprimento de um propósito. Porque o projeto de Deus nunca foi colocar pessoas sobre o mesmo teto apenas, mas relacionamentos que refletissem a sua imagem. E nós temos uma tendência muito forte, uma carência pecaminosa de criar relacionamentos do nosso jeito. Construímos expectativas distorcidas, esperamos do outro aquilo que só Deus pode suprir. Mas a família é uma iniciativa divina, não humana. É um projeto de Deus. E nós precisamos dele para esse relacionamento ser verdadeiro e real. Família não é uma estrutura social fracassada, como muitos dizem. É que, infelizmente, a maioria das famílias não tem sido construída com o projeto para o qual ela foi criada. O projeto divino. O projeto de Deus. Que visa não apenas dividir espaço, mas dividir vida ao espelhar e espalhar a glória dele, a imagem dele. E por isso o texto continua nos mostrando que relacionamentos saudáveis não acontecem automaticamente. Exige ação, decisão, organização, prioridades, um pacto, uma aliança. Então o texto que é muito usado, para casamentos, e é um casamento que está acontecendo aqui, Gênesis 2, 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Relacionamentos saudáveis não acontecem por acidente. Alguns parecem saudáveis, mas muitas vezes são apenas superficiais. Mas o projeto de Deus é realizado com uma decisão de compromisso e unidade. Compromisso de deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe não significa abandonar pai e mãe. Que aliança. Não significa desonrar, abandonar, esquecer. Deus trata isso ao longo da Escritura, desde os mandamentos, os 10 mandamentos. A Bíblia honra a família de origem, honra os pais, mas significa que agora existe um novo núcleo. Existe um novo centro de responsabilidades, uma nova família, uma nova aliança. E isso é importante, porque muitas famílias vivem em constante conflito exatamente porque não estabelecem prioridades e limites claros nos seus relacionamentos com os pais. Uma interferência constante, não há uma separação, não há um deixar. Nem muitas vezes não há um deixar físico, não há um deixar emocional, nem financeiro muitas vezes. Pais que querem controlar as decisões do casal, dessa nova família, e manipulam, muitas vezes, interferências constantes, e essa família nova, que deveria ser independente e amadurecer, fica dependente daquele ambiente, emocionalmente, financeiramente, e se atrapalhando, não amadurecendo no seu desenvolvimento familiar, e quebrando o princípio bíblico que deixa pai e mãe, vai ser um novo núcleo. Não desonra, não é desonrar. Agora vocês vão caminhar com um propósito de vocês, na casa de vocês. Manter o bom relacionamento, o cuidado, o respeito é mandamento bíblico, mas a direção, o rumo, as decisões é o novo núcleo que deve decidir junto. Família precisa ser cultivada com compromisso e sacrifício. E se não for prioridade nos nossos relacionamentos, inevitavelmente vai ser negligenciado. Um casamento saudável não é fruto de sorte, é fruto de trabalho árduo, com humildade e renúncia. Amor bíblico também é escolha, é sacrifício, é permanência numa aliança realizada, num compromisso
É por isso que a Bíblia diz: se unirá, unidade, compromisso e unidade. Não é um contrato por conveniência, é um pacto de permanência. Não é enquanto estiver bom, enquanto for agradável. A ideia aqui é de um apego firme, unir-se-á, a um compromisso profundo. O problema é que nossa cultura, e nós nos misturamos nisso, nos apropriamos disso, nós geramos relacionamentos descartáveis. E nós colocamos isso dentro da nossa casa. Nós já casamos considerando uma hipótese de uma ruptura, de um descarte. Enquanto estiver fácil, enquanto estiver leve, enquanto estiver trazendo um retorno, enquanto estiver tranquilo e favorável, tá bom. Mas permanecer na hora do conflito, resistir. A aliança não é sustentada apenas por sentimentos e por circunstâncias, mas por compromisso e unidade. Isso não significa relacionamentos perfeitos, significa relacionamentos perseverantes no propósito. E eu estou falando de famílias que andam rumo ao mesmo propósito. Porque todo relacionamento passa por conflitos, crises, estações difíceis. Família, saúde, finanças vão ter dificuldades. Mas amor não é fugir na dificuldade. É permanecer, é recomeçar, é reconstruir, mesmo quando é difícil. A aliança sustenta o casal quando a emoção e o sentimento oscilam. E eles oscilam. Eles oscilam. E existe algo muito importante aqui. Prioridade da família. Mas priorizar a família não é idolatrar a família. Hoje até a gente tem que já ir para o outro lado da balança. Uma vez a gente tinha que puxar para um lado da balança, temos que cuidar da família. Porque a gente negligenciava muito em detrimento a várias questões. Mas hoje ninguém tem problema em se envolver ministerialmente na igreja, no serviço e negligenciar a família. Hoje nós estamos do outro lado da balança, da idolatria da família. Não posso, a minha família, e não vou dar nenhum exemplo aqui para ninguém se sentir ofendido, porque vai tocar em mim, né? A gente tem tantos hábitos, manias, ciclos que não posso, não dá, e acaba que vira um ídolo a nossa família. Mas o centro continua sendo Deus. Deus é que ocupa o lugar do centro da família. Quando Cristo é o centro, nós aprendemos a servir, a amar na família, a ceder, a permanecer, a perseverar, a amar sacrificialmente, porque é Jesus que ensina essa aliança, esse compromisso que Ele tem conosco. E essa talvez seja uma das grandes perguntas dessa noite, porque a gente pode não negligenciar para com Deus, mas e quanto à tua agenda, quanto ao teu trabalho, quanto à tua rotina, quanto ao teu descanso, o quanto a tua família vive de você? O que está ocupando o lugar que deveria pertencer aos relacionamentos mais importantes da sua vida? A nossa agenda revela aquilo que realmente valorizamos. Família não é construída em intervalos da vida. Família precisa de intenção. O que não é prioridade será negligenciado. O que não é aliança será descartado. E o texto nos mostra ainda o nível profundo de intimidade que Deus deseja para os relacionamentos. O capítulo 2, versículo 25, vai dizer que eles estavam nus e não sentiam vergonha. Isso aqui revela uma intimidade verdadeira. Talvez esse seja um dos versículos mais profundos sobre o relacionamento em toda a Bíblia. Andar pelado, né? Mas isso aqui é muito mais do que a ausência de roupa. Antes do pecado existir, não havia máscaras, não havia fingimento, não tinha medo, não existia necessidade de se esconder. Havia transparência, havia segurança relacional, exposição sem receio. E isso não é sobre o corpo, é sobre aceitação, vulnerabilidade, intimidade verdadeira. Ouça com atenção. A unidade gerada por essa aliança no projeto de Deus, ela é uma unidade emocional. Ela é uma unidade financeira, casais, famílias. Unidade emocional e unidade financeira. É uma unidade vocacional, de propósito. Não que o marido e a esposa tenham que ter o mesmo ofício, profissão, mas o mesmo propósito na sua missão. E isso só pode ser vivido numa intimidade verdadeira, onde a vergonha, como um medo de exposição, não faz parte do projeto. E talvez aqui esteja uma das maiores crises dos relacionamentos modernos. Nós temos medo
de sermos conhecidos de verdade. Medo do que as pessoas vão pensar se souberem o que eu faço, o que eu penso, quem eu sou de verdade. O pecado faz com que a gente carregue uma sensação de que se as pessoas nos enxergarem realmente como somos, talvez elas não nos amem. Então a gente começa a aprender a se esconder, a fazer roupas de folhas de figueira, a usar máscaras, a se esconder, fazer coberturas, esconder a nossa exposição. E a gente esconde dores, esconde medos, esconde fraquezas, esconde nossas inseguranças, escondemos nossas frustrações. Isso gera um mal doentio em nós. Doenças desencadeiam disso, desse fingimento, desse se calar. O próprio Salmo fala isso. Davi fala que enquanto ele calou os pecados dele, a angústia dele, os ossos dele definharam, o corpo dele adoeceu. E nós vivemos tentando parecer fortes, tentando parecer bem, mas relacionamentos superficiais não vão produzir uma intimidade verdadeira, sem receios. E não existe intimidade sem vulnerabilidade, sem verdade, abrir seu coração, seus medos, suas tristezas, seus conflitos. O que não é verdade não vira intimidade. O que nós precisamos é ser totalmente conhecidos, verdadeiramente amados. E Jesus faz isso conosco. Jesus faz isso. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos ama e nos ensina a conhecer e amar uns aos outros. A dificuldade é porque o projeto de Deus foi ferido pelo pecado, mas pode ser restaurado em Cristo. Quando o pecado entra na humanidade, a primeira reação do homem e da mulher é se esconder, como estou falando. É a vergonha que aparece, o medo da ruptura que aconteceu. E o pecado sempre produz isolamento. Eles foram se esconder. O pecado sempre produz aquele isolamento, aquele afastamento. Deus nos criou para o relacionamento, mas o pecado sempre produz isolamento. E pecado não é apenas construir errado. Eu tomei umas decisões erradas na vida. O pecado é rebelião contra Deus. É rejeitar o plano do Criador do universo. É querer dizer, não, eu quero fazer do meu jeito. Eu acredito, eu confio em mim. Vai dar certo. E talvez hoje você esteja percebendo desalinhamento, falhas estruturais no seu lar. Talvez você perceba que edificou, que construiu algo, desconsiderando o projeto de Deus. Isso é pecado, isso é rebeldia. Meus irmãos e amigos, nós vamos parar de fazer reformas paliativas. Precisamos nos arrepender e voltar ao projeto original do perfeito Criador. Improvisar custa caro. Coloca a família debaixo do teto em risco. Mas ainda há esperança. Há esperança. E a esperança do Evangelho é que Deus não abandona o que Ele começou. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus não veio apenas para apontar os nossos erros. Jesus não veio para apontar nossos defeitos e fazer um relatório, um diagnóstico maléfico sobre nós, mas Ele veio para reconciliar. Ele veio para curar. Ele veio para transformar. Jesus veio para restaurar o projeto que o pecado deformou. Jesus veio reconstruir. Filipenses 1,6 diz que, Paulo diz, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. O dia de Cristo Jesus. Algumas decisões nessa vida têm consequências que a gente vai carregar a vida inteira, que nós vamos lidar. Mas na cruz, Cristo não apenas nos perdoa, mas Ele nos dá uma nova vida, um recomeço. É tempo de recomeçar, é tempo de reconstruir. Ele remove a vergonha e a culpa para que você possa viver com leveza o novo com Ele. Por isso a resposta não é se esforce mais, mas renda-se a Cristo e confie na palavra dEle. Obedeça, um passo após o outro, um passo após o outro. Vamos nos submeter em obediência a essa obra de reconstrução de Jesus em nós. Deixa Ele mexer nas tuas estruturas, nos pilares, nos fundamentos. Vamos voltar ao projeto dEle, pelos valores da palavra dEle. E hoje, como foi lido aqui, se o Espírito Santo está te chamando, não endureça teu coração. Volte ao início, volte ao projeto de Deus.
Uma família que irá espelhar, refletir e espalhar a glória de Deus nessa terra, por onde Ele nos levar. O projeto visa a glória de Deus. Só Jesus é a imagem perfeita de Deus. Por causa do pecado, nós não conseguimos refletir a imagem perfeita de Deus. Mas em Jesus, nós podemos cumprir esse propósito. Sem Cristo, nós refletimos o nosso ego, nossas vaidades, e não glória. Espalhamos ansiedade, medo e não esperança. Mas em Cristo somos restaurados a viver esse propósito eterno no cotidiano comum, em casa, na mesa, na faxina, no trabalho, na criação dos filhos, no servir e compartilhar. Por isso, não trate Deus como um convidado ocasional para a sua casa, para o seu lar. Tenha momentos planejados, agendados, para estarem juntos. Separe um tempo com a sua família para reconhecer que vocês existem como indivíduos e como família para a glória de Deus. Como nós temos exercido e cumprido esse projeto. O projeto visa um relacionamento real. Sem Cristo, a diferença que há vira guerra. Isso começou lá no jardim. Como consequência. Conflito, controle, disputa, ressentimento, mágoas. Mas em Cristo a diferença vira serviço, vira amor sacrificial, vira honra, vira humildade, mutualidade, complemento. Jesus não competiu conosco. Ele se entregou por nós e esse é o padrão, um amor sacrificial. Propõe um desafio para a tua família, uma refeição uma vez por semana, frequente, onde não há celular, não tem TV, só mesa, conversa, num tempo um pouco mais estendido. O projeto visa a aliança. Sem Cristo nós não priorizamos, não perseveramos e somos totalmente tentados a desistir constantemente. Mas em Cristo o compromisso excede as circunstâncias, gera unidade, como Ele e o Pai são um. O projeto visa a intimidade verdadeira. E o que você tem escondido? O que você tem escondido por vergonha, com medo da sua família, do seu cônjuge, da sua família, por como eles vão reagir? Talvez coisas grandes, confissões, ou talvez coisas pequenas, uma insegurança, uma mágoa. A intimidade não cresce no silêncio, ela cresce numa exposição confiante. Nós só conseguimos nos abrir de verdade quando sabemos que somos amados. Quando você se sente seguro. Eu sou amado. E o amor de Deus por mim não vai mudar por causa disso. A segurança do amor de Deus por mim está nele, não em mim. E eu posso me abrir, eu posso pedir ajuda, eu posso confessar, eu posso me arrepender, eu posso reconhecer e mudar e pedir ajuda para isso. Em Cristo nós somos amados, plenamente conhecidos e amados. Jesus é o único que nos conhece plenamente e ainda assim nos ama perfeitamente. Por isso, o Evangelho cura a vergonha e cria um ambiente para confissão, perdão, restauração, reconstrução. Aos solteiros aqui, aproveitem o privilégio de aprender a construir, de começar com o projeto certo, confiando em Jesus e na palavra dele. Aos casais, às famílias, creiam na restauração em Cristo e vivam o novo dele. Se você está aqui hoje ouvindo, Deus permitiu isso e quer há tempo de recomeçar, de reconstruir. Deus tem planos não apenas para o casado, mas para os indivíduos, os discípulos dele. Lembre-se, quem falha em planejar, está planejando falhar. Mas Deus não falha em planejar. O plano dele é bom, perfeito e agradável. E ele fez um plano para você. Ele tem um plano para a sua vida. Jesus é a esperança da reconstrução. Amém?